irmãos, abre nossa mente, nosso entendimento, para o que o Teu Filho, Senhor, vem ministrar aos nossos corações, para que nós possamos aprender e colocar em prática, Senhor. Muito obrigado por tudo. Seja muito bem-vindo em nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento, meu amado irmão. Eu quero louvar a Deus uma vez mais. Nós estamos reunidos aqui. Hoje um dia com chuva, né? E a gente compreende, sim, todas essas coisas. Então eu quero louvar a Deus porque você veio. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, verso 13. Estamos terminando a série de costumes e tradições. Nós vamos falar um pouco sobre Tammuz e o Natal. Amém? Estamos entrando aí nesse período de festividade, aonde as pessoas ficam muito agitadas, né? Todo mundo muito festivo, né? Comemorando essas datas, né? Que são tão importantes para o mundo, não é? Ok. Ezequiel capítulo 8, verso 13. Ezequiel 8, 13. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tammuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, e entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Só até aqui. Meus amados irmãos, eu tenho dito que, de uma forma muito respeitosa, eu consigo compreender, consigo entender que nós estamos festivos. Afinal, estamos bem próximo do Natal. Natal é algo que movimenta o mundo inteiro. O mundo inteiro se movimenta em cima disso. Existe aí um comércio de forma muito grande, né? E nós estamos vivendo uma tradição milenar. Eu fico aqui imaginando, querido, eu fico aqui com a minha cabeça, tentando imaginar como, explica como você vai mudar essa cultura. Qual é o diálogo? Qual é o discurso que vai fazer com que as pessoas parem de adorar esse Natal que, aos olhos da Bíblia, é completamente condenável? Explica como. Qual é o discurso? Dizer assim que está tudo errado? História, isso é um procedimento errado, é uma atitude que ela é antibíblica. Não tem respaldo bíblico nenhum para isso. Como tirar isso da mente de uma pessoa que herdou isso dos seus pais, dos seus avós? O mundo inteiro comemora essas coisas. Então explica, porque eu queria ter uma palavra mágica assim, né, que pudesse, olha, muda, está errado. E as pessoas pudessem então acreditar. Pastor, especifica, explica. E por mais que eu explique, por mais que eu fale, por mais que outros também expliquem e falem, nós teremos aí uma gama imensa de ministérios, igrejas e mais igrejas, que estão nesse momento falando exatamente o contrário daquilo que eu estou falando. Eu estou falando de potencialidade de ministérios muito grandes, que estão agora se preparando para festejar o nascimento de Cristo, o menino Jesus. As igrejas se enfeitam,
as igrejas preparam as suas cantatas de Natal. Meu Deus do céu! Me explica como mudar isso. Há alguém que tenha uma palavra mágica que possa dizer: a igreja está errando o foco, ela está indo por caminhos que são praticamente uma abominação? Certamente que nós vamos perder essa batalha. Então, querido, fica aqui o meu apelo, porque não é o homem que, por mais que ele fale, que convence a outro homem. Então é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence, é ele que trabalha, desde que o homem tenha a mente, o coração aberto, pelo menos para ouvir um pouco. E é isso que nós vamos falar um pouco sobre Tamos. Tamos, querido, é algo, já falamos nas palestras anteriores. Tamos, ele não é apenas um ídolo. Ele não é apenas um ídolo. Existe aqui um sistema cultural e um sistema espiritual. Isso está lá atrás, irmãos, está lá muito antes de Cristo. Infinitamente antes de Cristo. Estou falando de Nimrod, estou falando de Semíramis, eu estou falando de Babilônia. Depois você entender, estou falando da Torre de Babel, estou falando de algo que está lá na Gênesis. Você imagina quantos milhares de líderes espirituais já foram embutidos nesse sistema? Então, que Deus nos abençoe, que alguém nos ouça, e quem ouvir, amém. Eu, pelo menos, vou ter minha consciência tranquila de que eu estou falando, e eu vou usar a Bíblia aqui, irmão. Eu vou usar a Bíblia, é Bíblia o tempo todo. Então, Tamos, querido, ele é um sistema. É um sistema, ok? E o que significa esse sistema espiritual? Sistema não é simplesmente um culto. Sistema não é, assim, uma pequena tradição que nasceu há 100 anos atrás. Não! As Escrituras, elas nos mostram que o mal, raramente, ele se sustenta apenas por um objeto físico. Eu digo assim, se você pegar uma imagem, uma escultura, uma imagem, e colocar aqui uma imagem, e dizer: olha pessoal, vocês estão vendo essa imagem aqui, vocês podem tocar nela. Toca, vem aqui, todo mundo aqui, toca nessa imagem. Toca nas pernas, toca no braço, toca na cabeça, toca. Você está vendo e você pega ela com as mãos. Mesmo que ela não possa representar absolutamente nada. Mas você, humanamente falando, você toca, você vê, não é? Estou falando de uma imagem, seja ela qual for. Não, eu não estou falando de imagem física. Eu estou falando de um sistema físico que está atrelado à nossa mente. Isso é muito grave. Ou seja, essa estrutura, esses padrões, essa mentalidade, esses ritmos, esses rituais, são herdados há centenas e milhares de anos. Explica como muda isso. Então nós vamos analisar isso usando um texto bíblico. O Espírito de Deus me conduziu a Efésios capítulo 2:2. Quem está com as suas Bíblias, me ajuda, compartilha comigo. Efésios 2:2. Efésios 2:2 diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso. Presta atenção. Em que noutro tempo andaste segundo o curso. Guarda essa palavra curso aqui. Curso. Deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Presta atenção, segundo o curso deste mundo. Curso aqui, querido, não é um vestibular, não. Curso aqui não é uma prova que você é reprovado ou não é reprovado. Curso aqui significa que é um sistema, é algo que você caminha nele. Qual é o seu caminho? Qual é o seu curso? Qual é a sua direção?
Esse curso, essa direção que Paulo escreve aqui, que o mundo está falando, esse curso é segundo a vontade de um príncipe das trevas. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Eu clamo a Deus que vocês entendam isso. Quem está trabalhando por trás disso é um principado, é um espírito que agora opera. Ele agora opera nos filhos da desobediência. Querido, repete comigo: filhos da desobediência. O curso, esse sistema religioso nos conduz a um sistema de erro grave, muito grave. Eu vou tentar fazer isso. É como se nós passássemos o ano inteiro consagrando a nossa vida a Deus, o ano inteiro participando das consagrações, participando dos cânticos, da adoração, das campanhas, o ano inteiro orando, lendo Bíblia, estudando. E sabe o que acontece? Quando chega exatamente agora, tu pega tudo isso e entrega na mão do diabo. A Bíblia diz que nós estamos invalidando o nosso culto, meu Deus. Isso para mim é muito sério. E quando eu falo aqui em curso aqui é igual a sistema. Curso é igual fluxo. Curso é igual cultura dominante. Fala, curso é cultura dominante. Por isso eu clamo a Deus, por isso eu clamo diante do Pai, que haja entendimento para aqueles que estão ouvindo essa palavra. Só o Espírito Santo pode esclarecer isso. Em que outro tempo andaste segundo o curso, segundo o sistema, segundo o fluxo, segundo uma cultura dominante. Para enriquecer aquilo que eu quero falar, vamos analisar Romanos 12:2, que nós falamos tanto aqui na igreja, Romanos 12:2, e diz assim: e não vos conformeis com este mundo, olha o mundo aí de novo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vos experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Observa aqui, irmão, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não segue o curso do mundo. Não segue a cultura do mundo. A renovação da mente, do entendimento, isso não é uma coisa fácil. Não é fácil. É isso. Olha só, conformar-se. O texto diz, olha só, e não vos conformeis com este mundo. Conformar-se, ou seja, é assumir a forma de um sistema. Quando você conforma, você assumiu a forma. Conforma significa que você se debruçou diante do sistema. Não vos conformeis. Conformar significa assumir a forma, a identidade. Esquecemos que nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Esquecemos que nós estamos aqui por forma temporária, que nós já fomos separados dessa cultura. E agora, no final desse ano, você vai entregar tudo a Papai Noel, é isso? Ou atamos? Portanto, quando falarmos de tamos como sistema, estamos falando de alguma coisa muito séria, irmãos. Ou seja, tamos, ele organiza sistema, tamos sistema, ele organiza tempo. Ele organiza tempo, ele educa as emoções. Fala tamos, fala o Natal, educa as emoções.
É muito emocionante. É algo surpreendente, rapaz. Até os piores, os mais cruéis de todos os homens se tornam santos. Todo mundo é santo. É isso. Molda a mente, fala. O Natal molda a mente. Ou seja, ele unifica. Ele coloca todo mundo na mesma linha. É isso. Ou seja, o Natal, ele normaliza as práticas. Porque as práticas pagãs que o mundo vai fazer são as mesmas práticas pagãs que nós vamos fazer dentro da nossa casa. É isso. O que o mundo vai fazer lá fora, você vai fazer aqui dentro. É isso? Tem alguma coisa errada, gente? Acorda! Tem alguma coisa muito séria. E agora me diz como mudar a mente, como mudar e transformar o pensamento. Como eu vou arrancar isso da sua cabeça? Como eu vou conseguir tirar isso? O meu discurso vai valer isso? Claro que não. Talvez um, no máximo 2. Ele se perpetua numa parte geracional. Ele fala, o Natal se perpetua de forma geracional. Tu sabe o que significa? Isso é de geração a geração. E nós fazemos parte de tudo isso. Segundo a Bíblia, Tammuz representa um culto baseado em ciclos. Segundo a Bíblia, ele se baseia em altares. Eles vão levantar os altares e nós vamos levantar os nossos aqui, é isso? Eles vão fazer os enfeites. Eles vão colocar as coisas todas a Tammuz e nós aqui vamos copiar exatamente igual. É isso? Vamos enriquecer o texto, voltando em Ezequiel 18. Ezequiel 18, no verso 14. Ezequiel 18, no verso 14, diz assim: as mulheres estão assentadas chorando por Tammuz. Repete, mulheres assentadas chorando por Tammuz. É isso que está escrito aqui. É o que o texto nos revela. As mulheres estão assentadas chorando por Tammuz. Analisem o que não aparece aqui. O que não aparece aqui? Ou seja, não há mandamento, querido. Não há templo exclusivo. Não há sacerdócio levítico. Não há nada aqui, nada. Não tem nada aqui. O culto acontece porque são datas, são rituais, são emoções, são lamentos cíclicos, direto. É isso, que fazem isso repetidamente todo ano. Gálatas, capítulo 4, verso 8. Gálatas, capítulo 4, 8, aos Gálatas, diz assim: mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são de deuses. Não são de Deus. É isso. Quando nós não conhecíamos a Deus, nós servíamos a eles. É o que está escrito aqui. Mas quando não conhecias a Deus, vocês serviam a natureza desses deuses aí. É isso? Mas agora, aqui, olha o verso de número 9. Mas agora, nesse tempo presente, para nós, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Que haja entendimento. Você vai voltar, é isso?
você vai regredir, é isso? É isso? Olha o verso 10. Guardais dias, guardais meses, guarda tempos e anos. Tudo isso guarda. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco? Todo o trabalho, tudo aquilo que foi feito para separação do mundo, será que isso foi em vão? É em vão. É em vão quando nós debruçamos debaixo dessa tradição, dessa cultura. Querido, sabe por que eu falo que isso é difícil? Porque isso é um sistema. Isso é um sistema religioso, ele é cultural, não apenas uma idolatria pontual. Ela não é uma imagem que você pega e quebra ela. Ela não é um ídolo que você pega e desfaz dele. Não é. Não é isso. Isso está impregnado na mente. É algo muito, muito, infinitamente mais forte. É isso. Estamos... Age como educador, ele educa, ele faz o afeto, ele junta o santo e o profano e diz que é tudo igual. E a nossa mente aceita, porque tudo é muito festivo, não apenas a idolatria, não, é muito mais do que isso. Ele conquista, ele faz com que a razão, ela seja uma razão de uma memória muito afetiva. É a misericórdia, é a graça. E, pastor, isso é muito duro, a coisa não é bem assim, não é desse jeito. E porque alguns resistem, nós estamos aí com esse cenário. Eu vou enriquecer mais, Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6, eu falei que essa cultura, esse sistema é geracional. E aqui eu encontrei em Provérbios 22, 6, dizendo o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha a instrução. Mas quem é que educou o menino? Quem foi que me educou? Quem foi que me ensinou o caminho? Fala, quem me educou? Quem me mostrou o caminho? Fala, meu pai, minha mãe, meus avós me ensinaram. E agora? Agora eu vou dizer para você que isso é mentira. Ensinou errado. Porque quem apresentou essas coisas para mim é geracional. Eu aprendi isso com meu pai, com a minha mãe, eu aprendi com meus tios, com as minhas tias, com meus primos, com as minhas primas, com os meus irmãos, eu aprendi isso com a igreja. A igreja me ensinou isso. E agora o senhor vem aqui dizer que os pastores estão errados, as igrejas estão erradas. É isso? O sistema espiritual, ele compete um com o outro. Esse sistema é muito competitivo. O diabo sempre vai imitar, de alguma forma, colocando um nível de santidade para tentar enganar o máximo que pode. É assim mesmo. A religião faz isso. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Deuteronômio 6, 5. Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Olha o texto, querido. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Não é isso que nós vamos fazer de forma errada. Nós estamos pegando os nossos filhos, estamos ensinando abominação a eles,
Nós estamos falando sentado em casa com nossos filhos, ensinando os nossos filhos, um ao outro, dizer Feliz Natal, Feliz Natal. Fala comigo, Feliz Natal. Fala, Feliz Natal. Você vai falar Feliz Natal. Você vai dedicar Feliz Natal. Pode acreditar, porque é cultura, é sistema. Já está na mente, já está pronto. Eu não estou falando do ímpio, não, é a igreja que vai fazer isso. Porque isso está escrito, isso foi colocado nas nossas entranhas. Está lá nos umbrais de cada uma das nossas casas. E todo ano nós acendemos isso. Todo ano nós acendemos as nossas lâmpadas, nós colocamos as nossas árvores, colocamos e trocamos os nossos presentes. A sua esposa vai prender você nisso, o seu marido vai prender você nisso, o seu filho vai cobrar isso de você. Foram meus pais que me ensinaram que eu tenho que botar o sapatinho na janela para ganhar presente. E quantas vezes eu botei, esperando ganhar um presente, fazer uma cartinha para ganhar uma bicicleta. Quem não sabe o que eu estou falando aqui? Nós temos o ano inteiro para dar presente para os nossos filhos, mas no Natal, fala no Natal, o presente é especial. Você acredita que tem cristão, mulheres, principalmente as mulheres, desculpe as mulheres, que no Natal eles colocam uma roupa nova? Fala, Natal é motivo de eu colocar uma roupa nova. Fala assim, eu já comprei o meu vestido, eu já comprei a minha calça comprida, eu só vou botar no Natal. E o pior, estão botando branco, estão botando amarelo. Põe, você não põe, mas que põe. Conseguem vir para a igreja todo mundo de branco, todo mundo de amarelo. Gente, pelo amor de Deus, é isso. O que aprendemos aqui com isso tudo? O que o ensino diário, ele vai... Essas coisas eles vão todo dia, toda hora, anos e pós anos. Esse ensino, ele vai formando uma identidade. E quando essa identidade está formada, fazer o quê, querido? Se eu não convenço, se alguns pastores que estão unidos com essa palavra também não conseguem convencer, que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia, que ele possa bradar do céu para convencer mais alguém. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Esse discurso não te agrada, né, querido? Parar isso vai ser muito difícil. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Presta atenção. 2 Timóteo, capítulo de número 3, 14. Olha aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo a quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. É isso. Qual é a interpretação que se dá disso aqui? Quando a escritura não ocupa o centro, o sistema ocupa. Repete comigo. Quando as escrituras sagradas não ocupam o centro, o sistema vem e ocupa. E o que significa isso aqui? Que está faltando palavra na igreja.
Está faltando ensinamento na igreja. Está faltando exortação na igreja. Está faltando e os pastores estão falhando. A igreja, ei pastor, você que vai fazer cantata com a sua igreja, você que reuniu o coral da igreja, presta atenção no que você vai fazer, pastor. Ei, escuta! Você está dentro de um sistema, a tua mente não alcança, não enxerga o que é óbvio. Está faltando palavra, está faltando exortação, avivamento pela palavra. Ele não chama a pessoa ao arrependimento, mas ele faz a repetição do sistema. Ele faz o ciclo. Ele não convida as pessoas a se converterem pela palavra. Esse momento a palavra é completamente desprezada ou distorcida nos seus discursos. Jeremias, capítulo 7, 22, Jeremias 7, 22, diz assim: porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos a sacrifício. Olha o texto, ele está dizendo o seguinte: eu já instruí seus pais. Eu, quando tirei e libertei teus pais da escravidão, eu instruí teus pais e ordenei que eles nunca se debruçassem a holocaustos ou a sacrifícios ou servissem ao sistema. Nunca, nunca. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e sereis o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Olha o verso 24. Mas não ouviram. Mas não ouviram. Queridos, ei, você que está me ouvindo, qual a possibilidade? Qual é o juízo que você pode ter aqui agora, de que você está certo? Se o texto está dizendo que houve um povo que foi liberto, e esse povo simplesmente não quis ouvir, qual a possibilidade da gente estar cometendo o mesmo erro? Qual é a possibilidade? Não somente ouvir, nem se inclinaram ao ouvido, mas andaram segundo seus próprios conselhos. Qual a possibilidade de nós estarmos repetindo o mesmo erro? No propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, Tu sabe o que significa andar para trás, querido? E nós estamos nos distanciando da nossa salvação. Nós estamos complicando a nossa vida. É isso. E não para diante, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje. Enviei-vos todos os meus servos, enviei os profetas, todos os dias, madrugando eu os enviava, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Presta atenção, andaram nos conselhos e na dureza do seu coração, é o texto. Andamos nos conselhos e na dureza do nosso coração. Endureceram a sua cerviz. Então agora, hoje, todos que estão aqui presentes, e você que está me ouvindo na internet, você agora então, a partir desse discurso, você não vai mais ter árvore de Natal dentro de casa,
você não vai trocar presente, você não vai acender árvores de enfeitinho, você não vai, e nem vai visitar a árvore de Natal lá no teu bairro que o prefeito lá, que o vereador colocou, e nem vai tirar foto, né? Da árvore. Não, você agora vai mudar. Essa palavra que eu estou te dando vai mudar isso, vai? Vai mudar? Não muda não, querido. Não muda. Lamentavelmente não muda. É por isso que desde o início eu estou dizendo, eu te respeito. E se você acender a tua árvore de Natal, eu te respeito. Se você trocar presente, eu te respeito. Se você quiser visitar uma árvore de Natal, tirar foto, eu também te respeito. Eu compreendo, eu sei, eu respeito, é fato, eu respeito. Estou sendo sincero. O que me chama a atenção nesse texto é que andaram nos conselhos e na dureza do seu coração. Isso aqui é geracional. Por isso é que eu disse que é difícil demais. Para enriquecer, Eclesiastes capítulo 7, Eclesiastes 7, 27. Eclesiastes 7, 27 diz assim: Veis aqui, isso achei. Olha só, veis aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. É um lamento. Isso é um lamento. O sistema espiritual, ele não afronta o pecado. O sistema espiritual, ele não afronta o pecado. Ele não chama a pessoa na direção da cruz. Ele não coloca a cruz como salvação. Ele não anuncia, apenas mantém o fluxo. É o fluxo. Todo ano. É a liturgia dele, é ali. Desde que você esteja ali, é ali. Você vai ali. Você vai ali, você vai no fluxo. É isso. Esse sistema espiritual, ele não confronta o pecado, muito pelo contrário, ele chama o pecado. Ele chama o pecado e fica tudo muito bem arrumado. Vocês sabem disso. É isso. Ele não age isoladamente. Não. Ele vai operar aqui como um espírito territorial. E por que eu falo que ele é um espírito territorial? Porque o mundo inteiro está voltado para isso. Por isso ele é um príncipe. Ele é um líder nato. Talvez o principal. Se tem datas pagãs, se temos culturas a serem abortadas da nossa vida, o Natal é uma dessas, a principal. É isso. Existem outras. Ele não age, ele opera como se fosse um padrão cultural dominante. Eu falei isso no início. É um padrão, é dominante, é uma força espiritual que molda hábitos coletivos. Será que você está entendendo isso? Fala comigo. Não opera de uma forma santa. Diga, ele é dominante, ele é uma força espiritual que molda hábitos e costumes. E coloca o emblema de santidade. É por isso que ele sobrevive à queda de todos os impérios. Natal não foi abolido na reforma. Foi, pastor?
Natal não foi. O Natal veio junto. Houve todo um sistema, houve toda uma briga. O Natal foi introduzido na igreja evangélica. Foram os líderes que deveriam ter tirado isso. Eles não tiraram, eles introduziram, mudaram algumas coisas, os pontos e vírgulas, e mudou e está aí. Dentro do sistema, faz parte. Ele muda de nome sempre. Ele vai mudando de nome sempre. Ele permanece na cultura. Na cultura. Estamos diante de um sistema, querido. Um sistema espiritual não apenas de um erro doutrinário. Como é que você vai... Olha para mim, explica como eu vou dizer que os caras lá atrás erraram. Quem sou eu para dizer que está errado? Está errado. Está errado, senhoras e senhores, isso está errado. É isso? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. 2 Tessalonicenses 2, 7. Ele fala do ministério da iniquidade que já opera. O ministério da iniquidade que já opera. Deu para você entender isso? É esse ministério, Tamos. Tamos é um sistema cultural, espiritual, que opera pela emoção, pela repetição, pela tradição, moldando gerações a praticarem ritos não ordenados por Deus. Nada disso tem base bíblica, substituindo o arrependimento por afeto religioso e verdade, ou seja, por uma continuidade cultural. É isso. O pior, o mais vil de todos os homens se torna santo. Coloca uma aura na cabecinha dele, santo, santo, santo. E a gente vai lá e abraça e confraterniza com ele. Como se isso fosse uma coisa fácil. João capítulo 4, verso de número 23. João 4, 23. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse texto aqui nós aprendemos algumas coisas. É que onde a verdade não governa, aonde a verdade não governa, o sistema governa. Aonde a verdade não é pregada, aonde a palavra não é incisiva, aonde não há um clamor dos púlpitos, para que a igreja entenda e compreenda isso, o sistema governa tudo. Por isso é que o sistema é fraco. Para os nossos dias isso é muito fraco. Ele sempre operou desse jeito. Primeiro, ele conforma. Conforma significa que ele vai juntar, ele vai harmonizar, conforma. Paulo diz, não se conforma. Paulo diz, não se conforma. E Tamo diz, conforma. E nós conformamos. É isso. Depois ele normaliza. E como ele normaliza? O Estado. O Estado normaliza isso. O comércio normaliza isso. A igreja normaliza isso. O sistema normaliza e cria-se leis para proteger tudo isso.
Pastor, se você continuar assim, a sua igreja vai acabar. Imagino. Por fim, ele aprisiona. Olha aqui para mim, aprisiona. Está preso. Está preso. Não adianta. Eu volto a dizer, irmãos, isto não é uma imagem que eu possa quebrar. Isso não é uma imagem que eu possa transportar de um lado para o outro. Isso não é uma imagem que eu possa tocar nela e dizer, você é uma mentira, você é uma abominação. Isso não é uma imagem, um ídolo que eu possa dizer para você, vejam isso aqui, está tudo errado, isso aqui é uma mentira, vejam, toquem, olha aqui, tem olho mas não vê, tem mão mas não poupa, tem perna mas não anda, tem boca mas não fala, vejam, fale com ela, não responde, toquem. Seria mais fácil. Mas é um sistema que foi colocado na mente durante anos, milhares de anos. E por que o sistema é geracional? Porque nós herdamos. Quem é que colocou isso dentro de nós? A igreja. Lá atrás, a igreja permitiu isso tudo. E você vai fazer cantata, né? Você vai levar a sua igreja, né? Para fazer cantata e vai acender estrelinha. Enfeita a tua igreja, enfeita mesmo. Ele entra nas tradições, não pela heresia explícita. Ezequiel capítulo 8, verso 14, voltando lá, em Ezequiel capítulo 8, que foi o nosso tema central, Ezequiel 8, 14 diz, a entrada da porta da casa do Senhor, eu guardei esse texto, a entrada da porta da casa do Senhor. O que isso revela? O que Ezequiel está nos trazendo nesse texto do verso 14? A entrada da porta da casa do Senhor. O que isso nos revela? Revela, querido, que o culto verdadeiro, ele ainda existe. Repete comigo, o culto verdadeiro ainda existe. O nome do Senhor ainda é invocado. É isso, mas aí vem o pior. O coração já não tem sido mais o mesmo. O coração está corrompido. É incrível como se faz isso. O culto existe, a adoração existe, a presença de Deus existe, o Espírito de Deus existe, está tudo em formação, tudo direitinho, e agora nós vamos nos corromper, é isso? É isso? É o que eu interpreto. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato, assim ó. Enquanto o povo introduz tamos para dentro, enquanto o povo inteiro evangélico, ele chama tamos para dentro, Cristo fica do lado de fora. É isso? Seria uma transmissão doméstica da idolatria. Repete, uma transmissão doméstica. Tudo muito tranquilo. Levinho, sabe o que é? Levinho. O texto diz que as mulheres estão assentadas chorando por tamos. As mulheres estão assentadas chorando por tamos. É isso que o texto diz. Na cultura antiga, o culto a tamos, ele era um culto doméstico, ensinando as crianças e repassando às futuras gerações. Era isso. O problema não é ensinar em casa, é o que se ensina em casa. Repita comigo, o problema não é ensinar em casa.
O problema é o que se ensina em casa. O que nós aprendemos? Por que isso entrou tão profundamente nas nossas entranhas? Quem fez isso? Quem sentou na mesa e me ensinou essas coisas? Quem foi que fez isso com a minha cabeça? Quem introduziu isso na minha mente? Quem fez isso? Eu respondo: meu pai, minha mãe, meus avós, meu tio, meus irmãos. Isso é geracional. E para complicar, em vez de eu me libertar disso, a igreja bate o martelo e diz que é verdade, quando na verdade só tem mentira nisso. Agora eu sou obrigado a ir contra a igreja. Agora eu sou obrigado a ir contra o púlpito. Eu vou dizer que você vai colocar e enfeitar a tua igreja, e que você vai botar a árvore de Natal dentro de casa, que você vai tocar presente, que você vai fazer enfeite de lá, enfeite de cá, e você vai desejar Feliz Natal a teu irmão, é isso? Eu agora sou obrigado a aceitar isso. Pois eu te digo, não me desejem Feliz Natal. Eu não quero. E se você, dentro do seu padrão de costume, me desejar um Feliz Natal, de forma muito educada, eu vou dizer: Deus te abençoe. Feliz Natal para mim significa que você está atraindo maldições para a minha vida. E eu não quero que você seja amaldiçoado. Não vou desejar a você Feliz Natal. Não vou. E nem manda para mim, porque eu também não vou. Estou sendo muito sincero nisso. Jeremias capítulo 7, verso 18. Jeremias 7, 18. Diz assim: os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. Tá, viu aqui? Percebeu isso aqui? Quem foi que ensinou os filhos a apanhar lenha? Quem foi que ensinou? Quem foi que ensinou? Foi os pais. Os pais acendem o fogo. Diz assim: é isso, está em perfeita harmonia. E as mulheres amassam a massa. Ah, meu pai, para fazerem bolos. A rainha dos céus, Semíramis. É esse clamor aqui. Como é que você vai mudar isso, querido? Sabe o que é isso aqui? Isso é idolatria familiar. A idolatria familiar sempre foi um problema recorrente lá em Israel. Porque isso está lá em Israel e nós herdamos. Hoje apenas mudou o nome dessas embalagens. Essa lenha, o pão que amassa, o fogo que se acende, só mudou o nome. A embalagem só mudou isso, mais nada. Estamos fazendo a mesma coisa. Estamos cometendo o mesmo erro que Israel cometeu. É o mesmo. E muitas vezes, alguns se sensibilizam, porque é muito emocional, né? E de repente um chora, o outro chora. Digo, eu choro, e ele chora. Fala, nós choramos. Nós nos emocionamos. Nós nos abraçamos. Nós nos confraternizamos. É tudo isso. Mas é só emoção. Não tem arrependimento nenhum. Esse choro, ele é emocional, ele é repetitivo, não tem mudança de vida, não há transformação de vida. Passou essa fase, volta todo mundo para a mesma bagunça. Não salva ninguém, não converte ninguém, porque não é essa a intenção. Jeremias capítulo 6, verso 14,
É o que a igreja faz nesses dias. Ei, escuta! É o que você vai fazer agora. Jeremias 6,14. Curam a ferida do meu povo levianamente. Dura, pastor Beto. Duro isso. O texto diz: curam a ferida do meu povo levianamente. Sabe o que significa? Igreja leviana, igreja enganadora, homens que deveriam estar trazendo exortação, avivamento, despertamento, estão sendo engodados por um sistema difícil. É isso. Curam as feridas do meu povo. É Natal. Natal, que coisa linda, oh meu Deus, eu vou botar meu sapatinho lá na janela, Papai Noel vai trazer o meu presente. Fizeram isso comigo, rapaz, e o presente não veio. Se veio, não era o que eu queria. É loucura. Crente, ei, você que botou na tua sala aquela árvore, você gastou dinheiro, enfeitou, botou lá e pegou aquelas caixas de sapato, embrulhou de presente, botou fitinha e bota tudo na árvore de Natal. Meia-noite, viu? Meia-noite vai pegar e vai abrir os presentes. É presente pro filho, é presente pro netinho, é presente... Ei, tu tá com cara de que tu vai fazer isso. Oh, Jesus do céu. Que doideira é essa, cara? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? É isso? Não há mudança nenhuma. Isaías capítulo 29, verso 13. Isaías 29, 13. Diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Triste isso, essa lamentação. Essa lamentação é antiga. Fala, essa lamentação é antiga. Por isso é que é geracional, é antiga. Jeremias 29, 13. Este povo se aproxima de mim com a sua boca, adoram com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. É isso. É antigo. E se é antigo, o que mudou para hoje? O que mudou? Hoje, existe muito choro. Não existe? Existe muito choro ou não existe? Muito choro. Existe muito sentimento hoje. Hoje existe pouca renúncia, querido. Hoje existe que não há nenhuma ruptura com o mundo. Hoje não tem ruptura. Não existe ruptura. Não existe renúncia nenhuma. Nenhuma. Ezequiel capítulo 8, verso 16. Diz que eis que estavam adorando o sol, voltados para o Oriente. Queridos, isso é muito sério. Interessante de tudo que nesse texto de Ezequiel, o Senhor está dizendo: Ezequiel, você está vendo essas abominações? Você está vendo as coisas que eles fazem? Você vai ver coisas maiores ainda, piores ainda. Ou seja, a interpretação que eu dou para o texto é que nós estamos fazendo pior do que o que eles fizeram. Porque naquela época não tinha o Espírito Santo, não havia o envio do Espírito Santo para convencer o homem do seu pecado. Hoje, ninguém pode dizer que foi enganado. Você está enganando a si mesmo por seu coração endurecido, porque o Espírito Santo de Deus está aí. Ele está aí para te falar muito mais do que eu estou falando. É isso. Então agora os homens vão se voltar para o Oriente, porque eles agora vão adorar o sol.
É isso. Aqui a progressão é clara. Cultura emocional, tradição aceita, idolatria escancarada. É isso. Romanos capítulo 1, verso 21. Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. Romanos 1, 21 ao 25. Diz assim: mudaram a glória do Deus incorruptível. É isso que o homem fez. Mudaram, o sistema mudou. E a Bíblia diz que Deus os entregou, querido. Deus os entregou. É muito triste, Deus o abandonou. Ele prepara o terreno para a substituição de Deus por um símbolo. Ele substitui a palavra, ele substitui o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus salvador, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, o Deus da graça, da misericórdia, da bondade. Ele substitui isso, ele coloca diante da gente símbolos. Ele coloca diante de cada um de nós as suas datas. Ele coloca diante de nós as experiências sensoriais, onde todo mundo se emociona, todo mundo chora, todo mundo fica muito sensível. Parece que nós ficamos mais santos. O Natal parece que o nível da espiritualidade vai lá para cima, né? Não é verdade? Lá para cima, né? É isso. Que engano é esse? E hoje, escuta, hoje, a igreja de hoje, ela comete o mesmo pecado da igreja, o mesmo pecado. Você que está fazendo essas coisas com a sua igreja, você que não ensina a sua igreja, você que não pega o seu rebanho e orienta ele da verdade, você que vai fazer cantata, você que vai fazer festa, você que vai acender a luzinha na tua igreja, e enfeitou a tua igreja, ainda há tempo de você arrancar essa desgraça, essa maldição que você está colocando dentro da casa do Senhor. Ainda há tempo de você pensar nisso. A igreja de hoje, ela comete o mesmo erro. O mesmo. Imagina que nós agora somos detentores da verdade, é isso? Agora nós somos melhores do que eles, é isso? Qual a possibilidade da gente está fazendo uma coisa até pior do que eles? A palavra de Deus denuncia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 20. 1 Coríntios 10, 20. 1 Coríntios 10, 20. As coisas que os gentios sacrificam a demônios. É isso que está escrito. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Que comunhão tem a luz com as trevas? Repete, que comunhão tem a luz com as trevas? Para pensar que agora a humanidade inteira, amigo, a humanidade inteira, está todo mundo juntinho. A igreja atual, querido, ela rebatizou as práticas antigas. É isso. Ela pegou todas as práticas, todas as abominações que se fazia diante de Deus, que Deus criticou e matou cada um deles, exterminou com eles. Nós estamos rebatizando isso, nós estamos trazendo para dentro. E você está fazendo isso na tua casa. Você está ensinando o seu neto
Você não tem piedade do teu neto, da tua neta. Você vai dar presente para o teu filho, você vai dar presente para a tua esposa, você vai dar presente. Pô, meu querido, presta atenção no que eu estou lhe falando. É isso. A igreja de hoje, ela cristianizou símbolos pagãos. Introduziu um calendário de fé. É isso, tem um calendário. Ensinou seus membros a praticarem isso na sua casa. A igreja ensinou os seus membros a fazerem isso na sua casa. Façam isso nas suas casas. Façam isso. Os nossos pequenininhos, Rita. As nossas crianças, Rita. Que você passa o ano inteiro educando esses pequenininhos. Agora, no final do ano, eu vou fazer isso com eles. Mas se você ensinar eles, os pais pegam e fazem em casa. A Bíblia diz, querido, que muito é dado, mais será cobrado. E eu tenho consciência de que, pelo menos nisso aqui, eu não vou ser cobrado. Não. É isso? Mateus capítulo 15, verso 6. Hoje eu encerro esse texto, tá? Eu encerro esse texto hoje. Mateus capítulo 15, verso 6. Olha o que está escrito. Invalidastes o mandamento de Deus por causa das vossas tradições. Invalidaste o mandamento de Deus por causa das vossas tradições. Nós passamos o ano inteiro buscando a face de Deus. O ano inteiro cantando, adorando, fazendo EBD, fazendo consagração. Nós passamos o ano inteiro. Agora, bem agora, pastor, nós vamos invalidar tudo. Tudo que nós fizemos será invalidado. E por que vai ser invalidado? Por causa da sua tradição. A tradução grita. A tradução é forte. A tradução, ela está tão impregnada dentro de nós que é diferente de um ídolo que você quebra. Eu pego o ídolo e quebro ele. Eu pego a imagem, eu vou destruir ela. E antes de destruir, eu mando você tocar e você toca. Você vê, você testemunha dela, e você aponta para ela e diz, isso é abominação, isso é abominação. Você está vendo com teus olhos naturais. Aqui não é olho natural, aqui é sistema espiritual. Aqui é sistema espiritual. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, Isaías. É isso. É triste. Você vê que isso é tão antigo que agora você vai ver Mateus fazendo uma leitura acerca do discurso de Jesus, dizendo que nós estamos invalidando tudo que nós aprendemos de Cristo, nós estamos jogando no lixo por causa das nossas culturas, das nossas tradições. Marcos, capítulo 7, verso 7. E não me adoraram, em vão me adoraram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Presta atenção, em nome de Cristo, presta atenção no texto, pede a Deus que te esclareça, que ilumine a tua mente. Olha o texto, em vão me adoram. Em vão me adoram, porque estão ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. É isso? Quando a idolatria, quando ela é passada dos pais aos filhos, quando a idolatria é passada dos pais aos filhos, e depois aos seus netos, ela deixa de ser questionada e passa a ser uma coisa definitiva. Eu vou repetir para você entender. Quando os nossos pais nos ensinaram essas coisas,
Quando os nossos avós nos ensinaram essas coisas, quando nós ensinamos isso aos nossos filhos, quando nós ensinamos isso aos nossos netos, alguns estão ensinando isso aos seus bisnetos. Isso é um sistema contínuo. Quando isso acontece e não há ninguém que questione isso, isso então passa a ser uma identidade. Como? Me explica como eu vou mudar essa identidade se isso já está definido? Como? Jeremias capítulo 16, verso 19. Jeremias 16, 19. Porventura fará o homem para si deuses, que contudo não são deuses? Olha o texto, querido. Olha o texto. Porventura fará o homem para si deuses, que contudo não são deuses? Claro que sim. Claro que sim. Na verdade, irmãos, o sistema, ele não morreu. Ele não morreu. Ele apenas mudou a linguagem. O demônio, ele vai agir agora como se fosse um anjo de luz. O santo, o pacificador. Aí vai unir, vai trazer alegria, felicidade, todos juntos na mesma mesa. Ele não mudou, querido. Ele só mudou a linguagem, só mudou o sistema. Hoje, esse sistema, ele não pede templos. Ele também não exige sacrifícios. Apenas ele pede que você continue fazendo sempre. Não! Ele não pede tempo porque, na verdade, aqui é a casa de Deus. Fomos nós que trouxemos ele para aqui para dentro. Fomos nós que introduzimos ele aqui dentro. Nem tampouco ele quer que você faça nenhum tipo de sacrifício. O que o sistema quer de mim e de você é que você continue fazendo essa tradição. Só isso. Você não pode parar. Se você interromper, você está liberto. Se você parar, você está liberto. Mas a coisa é muito dura. Josué, capítulo 24, verso 15. Josué 24, 15. Há um clamor aqui. Josué 24, 15 diz: escolhei hoje a quem sirvais. Escolhe. Escolhe. Escolhe a quem você serve. É Elias que diz: até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Não é isso? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Não há de agradar a um e ao outro ao mesmo tempo. Ou se agrada a um, desagrada o outro. Nesse caso aqui, alguém está se alegrando quando você traz essa abominação para dentro de casa e você está entristecendo a outro. E me veio à memória quando Paulo escreve: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Diz assim: sai dela, meu povo, sai. Olha o que Apocalipse 18, 4 diz: ei, povo meu, sai, se afasta, bate retirada,
Para trás, vai, sai daí, meu povo, sai daí, meu povo. Olha aí. O interessante de tudo, senhores, é que somos nós que estamos chamando eles aqui para dentro. Isso é que me causa, não há esforço nenhum deles. Lá ninguém se esforça para entrar aqui. Nós abrimos, escancaramos as portas dos nossos templos e colocamos eles no altar. A abominação está no altar. E a igreja, amém, amém, e está tudo bem. É isso. O Senhor está dizendo, se afasta. Se afasta. Queridos, ou a igreja, ela rompe com isso, ou ela vai continuar ensinando seus filhos, ou ela rompe com isso, ou ela vai continuar ensinando seus netos, ou os pastores rompe com isso, ou a liderança, papai, mamãe, pastor, pastora, você que está me ouvindo aqui, irmão, irmã, família, ou você rompe com isto, ou isso vai impregnar para sempre na sua vida, isso vai continuar de pai para filho, ensinando a chorar por tamos, pensando que estamos adorando a Deus. Você não está adorando a Deus. Você não está adorando a Deus. Eu não tenho que pedir desculpas sobre isso. Eu sou convicto. Eu tenho consciência plena diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo do que eu estou falando. Jeremias sofreu consequências de não se contaminar. Daniel sofreu, Elias sofreu, os profetas sofreram, os evangelhos sofreram contra a corrupção do sistema, da cultura. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem é você, pastor? Que bate no peito e diz que verdade é. Só há uma verdade. É aquela em que as Escrituras brada e o seu coração se abre para ouvir o Espírito de Deus. Que Deus abençoe vocês, se coloque de pé, muito obrigado. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ricardo.